Nós estamos chegando com o Bom Dia Santa Catarina. Já está em viagem o transatlântico que estava parado há 30 horas no porto de Itajaí. O navio estava impedido de sair por causa do protesto dos pescadores que liberaram o canal ontem no fim da tarde, depois de conseguirem com o governo federal a revisão da lista de espécies ameaçadas de extinção. Mesmo com a liberação, teve confusão e cerca de 50 passageiros do transatlântico desistiram da viagem. O navio, que tinha como destino final Buenos Aires, seguiu ontem à noite para o Rio de Janeiro. Os passageiros que desistiram disseram que pagaram por uma viagem internacional e não pelo litoral brasileiro. A proibição das pescas de algumas espécies é um dos assuntos do comentarista Renato Igor. O presidente da Associação Brasileira de Oceanografia faz uma grave denúncia. Os estudos que fundamentaram a portaria que proíbe a pesca de cerca de 90 espécies foram feitos entre 10 e 20 anos atrás. E aí o Bom Dia Santa Catarina de hoje, né, Marina, começa falando sobre o fim do protesto dos pescadores no litoral norte, notícia de repercussão nacional, inclusive. Depois de 30 horas parado no porto de Itajaí, já está seguindo viagem o transatlântico e foi impedido de sair do local por causa dessa manifestação. Mais de 2.000 pessoas estão a bordo. O canal foi liberado depois que pescadores conseguiram a revisão da lista de espécies ameaçadas de extinção, divulgada pelo governo federal. A greve terminou depois que os sindicatos da pesca e das indústrias receberam um comunicado confirmando a presença de 2 representantes no grupo de trabalho dos Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente. Esse grupo vai analisar as espécies de peixes que estão em extinção. Se não cair esse movimento, essa listagem, 35% do nosso ganho a gente ia deixar de retirar do peixe capturado. Agora isso vai ter uma inversão, ou seja, podemos contar com mais 35% de ganho na captura do pescado. Isso foi uma vitória para os pescadores daqui, que não concordam com a lista que inclui cerca de 90 espécies de peixes. Eles alegam que não foi feita uma pesquisa para que essa decisão fosse tomada. A medida teria sido baseada em estudos de ONGs internacionais. Toda a discussão agora tem o setor produtivo dentro, com seus técnicos, cientistas, para discutir essa norma. Na quinta-feira, os representantes de Itajaí vão a Brasília participar da primeira reunião com os Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente. Lá eles vão começar a discutir a portaria que proíbe a captura de algumas espécies importantes, como a garopa e o cação. Isso a partir de junho. Assim que a greve terminou, os barcos começaram imediatamente a sair do canal de acesso ao porto e liberaram o transatlântico com 1.600 passageiros que estava impedido de seguir viagem. Nenhum turista pôde sair da embarcação. Conseguimos contato com uma passageira que estava no navio. Ficamos aqui retidos em Itajaí, um verdadeiro absurdo. Saímos para um cruzeiro, para um passeio e ficamos aqui retidos, presos. Ficamos aqui reféns de alguns passageiros que estavam com os ânimos alterados. Ficamos preocupados com a violência que iria acontecer aqui. Chegaram a tirar coisas dos pescadores lá embaixo. Os pescadores causaram bastante confusão. Por 2 vezes impediram a travessia da balsa que liga Itajaí e Navegantes, o que gerou congestionamento de carros. Atrasando a viagem, a vida também, né? Mas fazer o quê, né? É greve deles, né? Nós temos que aturar. Só estou esperando para tentar passar, para atravessar. Vamos ver no que dá, né? Mas a princípio acho que vão devolver o dinheiro e a gente vai pegar a BR. O protesto também causou prejuízos ao porto. 3 navios cargueiros deixaram de entrar desde que o movimento começou. Além do impacto financeiro em toda a cadeia logística, há também a repercussão de credibilidade do porto. Os armadores ficam receosos de vir a Itajaí. Num problema que é nacional e que está sendo repercutido só em Itajaí. Esse é o nosso grande reclamo, porque podia ser feito em Rio Grande, Paranaguá ou em todo o Brasil. E foi feito em Itajaí com prejuízos sensíveis à nossa economia. Por causa do atraso, o transatlântico precisou mudar a rota da viagem, Mariana. O navio saiu de Santos, no litoral paulista, ia para Punta del Este e depois para Buenos Aires, mas seguiu ontem à noite para Búzios, no Rio de Janeiro. Rafael, quem pagou caro pela viagem de férias não gostou nada dessa mudança. Alguns passageiros abandonaram o navio e desistiram de seguir a viagem. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a repórter Marina Dal Castanhe, que está ao vivo em Blumenau e tem mais informações sobre essa confusão, né, Marina, causada pela greve dos pescadores no porto de Itajaí. Eu falava há pouco, né, uma notícia de repercussão nacional, inclusive.
Pois é, Faraco, e após 30 horas ali atracado, ontem por volta das 9h30 da noite, o transatlântico seguiu viagem, saiu do pier turístico de Itajaí, seguiu viagem, mas para o Rio de Janeiro. Houve uma confusão ali depois que os turistas ficaram sabendo que a rota inicial seria modificada. Cerca de 50 passageiros abandonaram a embarcação porque pagaram por um cruzeiro até Buenos Aires, na Argentina, ou seja, uma viagem internacional e não só uma rota pelo litoral brasileiro. De repente deu essa confusão por causa da pesca, né? Estava em greve. E aí simplesmente ele botou pelo alto-falante que ia mudar, nós ia fazer Ilha Bela, era Ilha Bela, Búzios e voltava para Itajaí. Aí todo mundo ficou revoltado, aí foi um tal de todo mundo reclamar e se agredindo. A gente fez quase um ano guardando um dinheirinho para fazer essa viagem, dar esse caos, aí não é fácil. E segundo a empresa responsável, a rota foi modificada por conta do atraso, depois das horas paradas no porto. A empresa também não soube informar, não informou se os passageiros serão ressarcidos. Uma situação importante que a gente vem discutindo bastante também nos últimos dias, nas últimas semanas até eu diria já, desde o ano passado, em Maringá, aquela situação de bombinhas, a cobrança de pedágio no litoral norte, é um reduto bastante visitado, está sempre cheio nessa época do ano. Enfim, de fato, essa cobrança começou ou não depois de tanta polêmica? Muita polêmica mesmo, Faraco? Foram 3 vezes adiado e ontem, oficialmente, a prefeitura aí anunciou a cobrança a partir das 8 horas da noite. Daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre o assunto. Ok, daqui a pouquinho então a gente volta a conversar, Mariana, com a Marina. Mariana, com a Marina, ao vivo lá de Blumenau com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Vamos em frente, porque o presidente da Associação Brasileira de Oceanografia fez uma grave denúncia essa semana. Ele disse que os estudos que fundamentaram a portaria que proíbe a pesca de cerca de 90 espécies, o que gerou toda essa mobilização dos pescadores, foram feitos, vou tentar passar por aqui, há mais de 10 anos, se não 20 anos. É muito tempo, né? Assunto para o Renato Igor agora, que está aqui com a gente já no Bom Dia Santa Catarina. Mais uma daquelas informações, né, Renato, que preocupam a gente. Bom dia. Bom dia, Faraco. Bom dia, Mariana. Bom dia, pessoal de casa. Eu entrevistei ontem na Rádio CBN o professor Roberto Varles, que é professor aqui da Univale, em Itajaí, um dos principais centros no Brasil de oceanografia. E essa informação é uma aberração, né? Porque uma decisão que foi tomada, que atinge diretamente muitos trabalhadores, a economia de um estado, a economia de uma região, uma decisão que foi fundamentada numa base científica de 10 ou até 20 anos. Porque como é que a coisa funcionou, né? O Ministério do Meio Ambiente fez uma pesquisa com professores, biólogos, e os biólogos, eles responderam um questionário, baseada a cada resposta em publicações científicas de 10 a 20 anos, porque não tem dado atualizado dessas espécies, não tem pesquisa de campo para saber se determinada espécie hoje está ameaçada de extinção. Então nós temos uma aberração, uma decisão com uma base científica de 10 a 20 anos, quer dizer, uma decisão baseada numa situação de um contexto do mar de 10 a 20 anos atrás. É um absurdo, né? Isso não existe. Renato, só para a gente dar um alerta para quem acordou agora, a gente vai reforçar sobre o protesto dos pescadores no litoral norte, que terminou ontem, no fim da tarde. O canal de entrada do porto de Itajaí já foi liberado, depois que os pescadores conseguiram, então, uma revisão na lista de espécies ameaçadas, Rafael, de extinção, divulgada pelo governo federal. É muita polêmica nesse sentido, né? Por isso que a gente está conversando com a Marina também sobre isso, porque depois do fim desse protesto, o transatlântico estava impedido de seguir viagem com mais de 2.000 passageiros, foi liberado. Foram 30 horas, Por 30 horas ele permaneceu parado no porto, com mais de 2.000 pessoas a bordo, como falei há pouco, mas esse atraso gerou bastante confusão também, porque teve passageiro que reclamou, o destino era para um lado, acabou indo para o outro, não quis embarcar e por aí vai. Confusão também ali.
Verdade, teve muita confusão, eles mudaram a rota, o transatlântico ia para Buenos Aires, mas acabou indo a partir das 9h30 da noite de ontem para o Rio de Janeiro. Houve muita confusão, como você falou, cerca de 50 passageiros abandonaram a embarcação porque pagaram, é claro, o cruzeiro até Buenos Aires, na Argentina, uma viagem internacional e não uma rota só pelo litoral brasileiro. A empresa responsável informou que essa mudança aconteceu por conta do atraso depois das horas no porto, depois das horas que o navio ficou no porto parado, mais de 30 horas, e ainda não soube informar se esses turistas vão ser ressarcidos. Tá certo, Marina. Não tem mesmo. Passou a planejar as férias e acabou sendo prejudicada, né? É bem complicado, por isso as reclamações. Importante também que outros tantos passageiros, né, quase os outros mais de 2.000, ainda assim, porque 50 me parece ficaram de fora, né, mas os outros 2.000 permaneceram e continuam seguindo viagem. O transatlântico conseguiu deixar o porto de Itajaí depois de muita discussão. Obrigado, Marina. Bom dia para você. Obrigado mais uma vez pelas informações ao vivo aqui no Bom Dia Santa Catarina. E esse assunto é um assunto polêmico, um assunto que gerou protesto. Sabe por quê, Mariana? Porque o presidente da Associação Brasileira de Oceanografia, Renato Igor, ele deu uma declaração falando sobre essa proibição de 90 espécies, né, que segundo Brasília, segundo o governo federal, estão em extinção e por isso não poderia mais haver a pesca. E é por isso que há o protesto, que houve protesto por parte dos pescadores. Mas a informação dele é a seguinte: a pesquisa ou a proibição foi feita baseada numa pesquisa lá de 10, 20 anos, né? Estaria, na verdade, seria uma proibição desatualizada. Completamente. É uma aberração. Eu conversei com uma das maiores autoridades nesta questão, trabalha no laboratório lá da Univale, no curso de oceanografia, na Univale em Itajaí, o professor Roberto Valrich, que é professor da Univale em Itajaí. Não houve discussão, segundo ele, com os pescadores, com a sociedade civil organizada. Essa decisão do Ministério do Meio Ambiente foi feita da seguinte forma: para elaborar a portaria que proíbe a pesca de cerca de 80 espécies de peixe. O pessoal mandou um questionário para biólogos, professores, e resultou num estudo não divulgado, estranhamente não divulgado. Funcionava da seguinte forma: é uma consulta para biólogos, professores, e aí era feito um questionário, uma lista com várias espécies, badejo, garopa, arraia, enfim. Aí o professor, ele ia colocando ali uma pontuação do quanto que ele achava que aquele peixe estava ameaçado de extinção. Só que não havia nenhum dado atualizado, não havia nenhuma pesquisa embarcada para fundamentar essa decisão. E aí o professor, ele utiliza metodologia científica. O que ele fez? Os professores, os biólogos consultados, eles pegaram os estudos publicados, científicos, mais atualizados, que são entre 10 e 20 anos atrás. Então não é de acordo com a realidade de hoje do mar. O mar pode estar melhor, pior, outro. Enfim, é achismo que nós falarmos hoje. Tem a questão empírica. Provavelmente se pescava mais antes do que hoje. Questiona-se a pesca predatória, ok. Mas para argumentar nesse sentido, nós precisamos de pesquisa fundamentada, de dado científico. E não há estudo hoje atualizado que possa determinar proibição de qualquer espécie de peixe, foi o que disse o professor. Por exemplo, eu me cito o caso do Cherne, que está proibida a sua pesca há 9 anos. E agora só renovaram a proibição. Só que hoje o Cherne, ele aparece em redes de pesca, mesmo quando não se trata da pesca do Cherne. É uma prova de que não é uma espécie ameaçada. Pelas redes sociais, vários professores, biólogos que participaram dessa pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, dessa consulta, deste questionário, eles se manifestaram de forma indignada, porque se sentiram usados. Porque quando questionaram eles, vocês podem participar dessa pesquisa aqui, não foi dito aos professores, aos biólogos, de que isso seria utilizado para uma suposta proibição à atividade pesqueira. Então nós temos uma metodologia que foi utilizada para a confecção dessa portaria, uma metodologia boa, de primeiro mundo, mas com uma estrutura de terceiro mundo, com dados desatualizados. Tá certo, Renato Igor. Muito obrigado pelo comentário, pela Até amanhã. participação hoje.